Fala galera, o seu Ribeiro na área. É o seguinte, hoje eu vou abordar com vocês um tema muito sério, um tema muito importante e acredito que é de utilidade pública, principalmente para quem é fisiculturista e também faz uso de esteroide anabolizante, faz uso de hormônio. Então, antes de começar, já que é um tema bem importante, eu gostaria de pedir aquele apoio de vocês, para vocês curtirem esse vídeo, para vocês comentarem esse vídeo no final, após vocês assistirem, qual a opinião de vocês, o que vocês acham. Se vocês já conheceram alguém que passou algo parecido, porque esses comentários vão agregar bastante para mim. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser riquíssimo para vocês, beleza? Então, pedindo esse apoio, pedindo essa moral para vocês, já curte, já se inscreve no meu canal, que eu tenho certeza que além desse conteúdo de hoje, os próximos conteúdos também vão agregar bastante para vocês. Galera, vamos lá. Vocês que são meus seguidores no Instagram, nas redes sociais, vocês devem ter percebido, né, que eu já venho falando algumas semanas, alguns meses, que eu tive que interromper o uso dos hormônios, tive que fazer uma parada, fazer um cruise forçado. Né? Para quem não sabe o que é cruise ele consiste da gente fazer o uso de hormônio, no caso, normalmente somente de testosterona em doses levemente suprafisiológicas. Uma dose assim que seria uma dose basal que um homem normal, digamos assim, produziria, seria na faixa de 100 mg por semana. E eu vim fazendo uso de 250 mg de testosterona por semana somente. Antes disso, eu vinha normal no meu protocolo, na fase de bulk, na fase de ganhos, e eu estava utilizando uma quantidade X, obviamente bem maior do que esses 250 mg por semana, a fim de ter a maior quantidade de ganho de massa muscular possível. Visto que eu estava em bulking, estava com 112 kg, no melhor bulking da minha vida, mas pelo motivo que eu vou contar agora nesse vídeo, eu tive que interromper. Vamos lá. Em meados de março, eu tive aquele vírus que vocês já devem conhecer, que todo mundo teve contato praticamente, né? Provavelmente todo mundo que está assistindo esse vídeo teve algum grau, ou você mesmo que está assistindo, ou algum parente seu teve infecção por aquele vírus, foi fabricado, todo mundo sabe, e a partir daí começou uma grande reviravolta na minha vida. Através dessa infecção, eu tive 2 semanas ali de um inferno astral. Eu tive muita falta de ar, fiquei realmente muito debilitado, fiquei realmente vegetando em casa por 2 semanas. E como não se tem um tratamento efetivo de fato para a infecção pelo vírus, então optei por fazer um tratamento caseiro. Cheguei em um momento que para eu conseguir respirar de forma assim mais clara, eu não poderia ficar em casa, eu tinha que sair para o meu quintal para tentar respirar um ar mais puro, visto também que meu quintal tem árvores e tudo mais, então a respiração é um pouco mais limpa. Foram realmente momentos desesperadores, foram 2 semanas que eu não sabia se eu iria sobreviver. Obviamente não procurei ajuda médica, por também não terem nenhum protocolo assim mais definido do que seria efetivo para a cura do vírus. Então fui fazendo meus tratamentos caseiros junto com a minha esposa. Peguei nas mãos de Deus, né? Inclusive deixei claro para ela que se alguma coisa acontecesse comigo, eu dei todas as senhas possíveis, assim, de conta, de tudo, né? Ela já tem acesso, obviamente, mas fiz questão de passar para ela mais uma vez, deixar escrito, anotado. Eu não sabia se eu iria partir dessa para uma melhor ou se de fato eu iria conseguir me recuperar e ficar bem. Eu fiz antes de descobrir que eu estava doente, que eu estava fiz um exame cardíaco chamado ecocardiograma com strain. Exame esse que mede que eles chamam de deformação cardíaca, que é o grau de pior assim, de deformação do coração. Existe uma taxa chamada fração de ejeção, que é a força de contração que o nosso coração tem para bombear sangue de volta para o resto do corpo. A minha fração de ejeção antes, ela estava se encontrando em 60%, que é uma fração de ejeção normal, de uma pessoa saudável. O meu strain, no caso, que é esse marcador de saúde que eles encontram, eles têm no caso, para mensurar o grau de deformidade cardíaca, estava menos 16,9, que assim, ela é enquadrada como levemente reduzida, mas que até menos 16% é considerada como aceitável também. Abaixo de 16, no caso, já passa a ser algo assim para ser um pouco mais avaliado com atenção. Então assim, no caso, o meu coração ele estava, entre muitas aspas, praticamente saudável, né? Uma fração de ejeção boa, preservada e sem dilatação também do coração e tudo mais, e o strain em 16,9, que é um valor um tanto quanto bem aceitável
principalmente para quem é fisiculturista e faz uso de esteroide anabolizante. Bom, existe uma coisa chamada cardiotoxicidade induzida pelo uso de esteroides anabolizantes, que basicamente, né, o nome já é autoexplicativo, é a toxicidade induzida pelos esteroides diretamente no coração. Existem alguns esteroides, mais especificamente, que eles causam um grau assim, de piora cardíaca, né? E para quem já faz o uso de esteroide há muitos anos, como é o meu caso, já faço uso aí desde 2014, existe esse tipo de risco, até porque também a gente utiliza estimulantes do sistema nervoso central, termogênicos, que podem também oferecer algum grau de risco cardíaco. Vamos lá, antes da infecção, sobre o que eu sentia antes, com a fração de ejeção preservada e com o meu strain levemente reduzido. Por eu estar em bulking, estar naquele auge assim, do mais pesado que eu já tinha tido até então na minha vida, 112 quilos, eu sentia um pouco de falta de ar, sentia cansaço, aquilo tudo que é padrão assim, dos bodybuilders que são um pouco mais pesados, como era o meu caso naquele momento. Sentia às vezes um pouco de dificuldade de recuperação entre as séries, assim, nada gritante, nada absurdo que limitasse minha qualidade de vida, mas eu de certa forma conseguia conviver bem com essa condição cardíaca que eu tinha naquele momento. Em meados de março, fui fazer um exame de rotina, fiz os exames de sangue, deram assim dentro dos parâmetros aceitáveis, deram níveis ok, alguns marcadores como colesterol, por exemplo, HDL para ser mais específico, deu baixo, que já era previsto. Para quem não sabe, normalmente o bodybuilder acaba apresentando um HDL um pouco mais reduzido, mas a gente já iria entrar com as medidas para que esse HDL ele fosse aumentado posteriormente. E também foi solicitado pelo meu médico, o Dr. Romulo Ribeiro, médico excelente, inclusive, eu indico bastante, o cara é muito competente, atende aqui no Rio de Janeiro, atende em Nova Iguaçu e também na região de Niterói. Ele pediu um ecocardiograma com strain, que é esse exame mais específico que eu falei para vocês, e eu tive essas taxas que eu falei anteriormente, 60% de fração de ejeção e 16,9% de strain, média de deformação cardíaca, como eu falei para vocês. 2 semanas depois eu consegui ter a oportunidade de fazer um exame bem parecido também, só que um pouco mais específico, um pouco mais elaborado numa clínica lá em Ipanema. Eu consegui, através de um amigo meu, consegui me indicar para estar fazendo esse exame. Esse exame que eu consegui foi exatamente 2 semanas depois do primeiro exame que eu havia feito, Na verdade, eu já estava querendo fazer esse exame, só que como era algo por encaixe, era algo por indicação, então assim, eu já estava esperando alguns meses para conseguir fazer, mas não havia conseguido ainda, então eu optei por estar fazendo esse exame no particular, visto que meu plano de saúde não cobria esse exame, eu fiz no particular e tive esses resultados. 2 semanas depois, logo, imediatamente, no caso após a infecção pelo vírus 19, refiz esses exames, um exame um pouco mais específico em geral, e para minha surpresa, eu tinha passado por essas 2 semanas, como eu falei para vocês, eu passei maus bocados, foi bem difícil, me senti muito mal, muita falta de ar, sabe? Parecia que eu inspirava, o meu pulmão não tinha capacidade suficiente de capturar oxigênio. Isso foi realmente muito desesperador. Para voltar a treinar também foi bem difícil, bem complicado. Fiz esse exame mais específico, para minha surpresa, o meu strain ele caiu para 15,2%. Que é um número aí, de certa forma, já começa a preocupar bastante. E lembra que eu falei para vocês, até uns 16% assim, dito por aceitável? Então, 15,2% já seria bem preocupante. E minha fração de injeção de 60% caiu para 48%. E aí ela também já se enquadraria com uma fração de injeção levemente reduzida. Como eu falei para vocês, o fisiculturista ele já apresenta fatores de risco para problemas cardíacos, Ele, enfim, já faz o uso de esteroides anabolizantes, já faz uso também de estimulantes do sistema nervoso central que podem vir a gerar uma sobrecarga cardíaca no atleta. Quando eu peguei os exames, eu ainda não entendia, eu não sabia fazer leitura desses exames específicos. Obviamente, eu vi algumas anotações, e no exame tem um relatório, eu vi algumas anotações desse relatório. Por mais que eu fosse leigo, eu entendi que tinha alguma coisa errada. Então, fui procurar uma ajuda especializada de um cardiologista do esporte. Procurei o Dr. Diogo Pinetti, que me atende online, o cara é bem competente também. Ele atende lá em Curitiba, a gente começou a fazer um tratamento online. Para mim foi bastante difícil porque eu estava no auge do bulking, estava com um físico aí que eu nunca tinha conseguido na minha vida, Para quem não sabe, para o fisiculturista é muito complicado essa questão da aparência, porque a gente trabalha com o nosso físico, a gente trabalha com o nosso corpo, a gente está bem apresentável, está com uma aparência estética bacana, conseguindo, obviamente, dentro do nosso objetivo, no meu objetivo naquele momento, era ter o maior ganho de massa muscular possível, com menos gordura também possível, e eu já estava conseguindo conquistar o que eu precisava. Enfim, as minhas expectativas dentro desse bulking estavam altíssimas, eu estava tendo uma evolução muito boa, estava
como eu falei para vocês, no melhor book da minha vida, eu fui pego de surpresa com essa patologia cardíaca, né? Eu não fiquei nada feliz, obviamente, mas o Dr. Diogo Pinetti ele ofereceu 3 opções para mim. Eu assumi o risco, né? Em continuar o que eu estava fazendo antes, continuar meu booking, talvez reduzir um pouco as doses ou não, assumindo o risco. Entrar numa dose de cruise com 250 mg por semana, que é a dose levemente suprafisiológica e mais usada, né, pelos fisiculturistas. Entrar em TRH, que seria a utilização de 100 mg de texto por semana, ou fazer TPC e ficar natural, né, mais uma vez, né, como eu já não faço há anos. Então a opção que eu escolhi foi entrar em cruise, né, porque no TRH eu perderia praticamente todo o físico que eu havia conquistado ao longo dos últimos anos, e fazendo o ciclo e fazendo a TPC, perdão, eu iria realmente, além de perder todo o físico, eu iria ter uma série de complicações hormonais e metabólicas. Então já descartei de cara, fiquei entre as 2 outras opções de fazer o cruise forçado e fazer TRH, mas optei por fazer TRH e levar a sério, levar a risco o tratamento proposto pelo meu cardiologista. Sobre o tratamento que eu iniciei junto ao cardiologista Diogo Pinetti. Primeiramente, ele estipulou que para mim o cardio, né, só para contextualizar, como eu estava no auge do book, eu estava bem pesado, eu já não estava fazendo cardio aproximadamente 1 mês e meio a 2 meses. E é algo que eu estava negligenciando realmente, né, não me orgulho disso, mas enfim. A gente fica mais pesado, a gente passa a apresentar mais dificuldade para fazer os cardios. Sobre o tratamento que o Dr. Diogo ele prescreveu para mim, antes de mais nada, a base do tratamento é você de fato fazer não só o exercício resistido com carga, que é a musculação, mas fazer também os cardios, os exercícios aeróbicos. Ele pediu uma frequência mais específica, na casa de 110 batimentos por minuto, e pelo menos 40 minutos de cardio, pelo menos 3 vezes por semana. Então, assim, de fato, eu iniciei o tratamento fazendo 40 minutos de exercício cardiovascular 3 vezes por semana, e posteriormente eu fui aumentando essa frequência, como eu estou até hoje, fazendo de 5 a 6 vezes por semana, 45 minutos. Tem dia que eu não treino, eu faço 1 hora, mas enfim, o cardio foi fundamental, tem sido, na verdade, para minha recuperação. Sobre a parte medicamentosa, como eu falei para vocês, a gente fez a retirada dos hormônios, estou em dose de cruise até hoje, né? Na verdade, já comecei um protocolo novo de Blast, mas eu vou falar mais para frente para vocês, né? Mas eu tive que fazer esse tratamento por 3 meses e meio, aproximadamente 14 semanas, somente com dose de cruise, fazendo os cardios e com tratamento na parte medicamentosa com os seguintes medicamentos: espironolactona 25 mg pela manhã, dapagliflozina 10 mg pela manhã, 100 mg de Entresto todos os dias pela manhã também, e pela parte da noite foi o seguinte: 2,5 mg de bisoprolol e mais 100 mg de Entresto. Esses medicamentos, junto com a parte dos exercícios cardiovasculares e a retirada dos hormônios, eles têm como intuito de fazer o remodelamento cardíaco reverso, ou seja, tentar recuperar essa parte, né, cardíaca, né, principalmente a fração de ejeção e strain, no caso, que eu tive como prejudicadas após a infecção pelo vírus. Então, esse tratamento é um tratamento, na verdade, padrão para atletas fisiculturistas, né? Mas, obviamente, dependendo do grau de piora de cada um, o meu grau, segundo o Dr. Diogo Pinetti, foi inicial, que eu procurei ele na faixa assim, de tratamento certa, né? Não estava tão prejudicado assim, e era algo bem inicial, né? A gente não pode afirmar que foi de fato causado pelo vírus, mas como eu falei para vocês, eu fiz o mesmo exame 2 semanas antes, que eu estava com marcadores aí aceitáveis, e 2 semanas depois que já estava bem piorado. Então tudo indica que o 9 foi crucial para a piora dessa patologia cardíaca. Bom, vocês devem imaginar que a minha cabeça durante esse período, né? Eu sou um atleta assim, com a cabeça, acredito que tem um nível assim de resiliência muito maior do que da maioria dos atletas, inclusive. Não me deixa abalar facilmente, né? Mas, enfim, não tem como você não se abalar com você treinando todos os dias, dando o seu melhor, dando o seu máximo, mantendo a dieta ali ao máximo, fazendo tudo 100% que está ao seu alcance, e vendo o seu físico definhando ali dia após dia, aquela regressão absurda. Só para contextualizar, no início do tratamento eu estava com 112 quilos, como eu falei para vocês, bem grande, percentual de gordura bem controlado ali, talvez uns 11 ou 12%, e no final dos 3 meses e meio eu me encontrava com 98 quilos, e o meu percentual de gordura, por incrível que pareça, ele parece que aumentou. A gente não fez nenhum tipo de ajuste agressivo na dieta,
A gente fez, se eu não me engano, foram 2 ajustes bem leves, inclusive, reduções bem sutis que o meu coach André Caruso ele fez a dieta, mas mesmo assim houve uma recomposição corporal reversa, né? A gente normalmente está acostumado com o ganho de massa muscular, perda de gordura e perda de retenção de líquidos, comigo foi o contrário. Perda de massa muscular, perda de densidade muscular, ganho de retenção e ganho de gordura, né? Visto que o meu metabolismo foi realmente totalmente prejudicado com essa parada dos hormônios. Pois bem, 3 meses e meio depois, né, eu sugeri para o meu cardiologista da gente refazer o exame, da gente refazer esse Echo Strain, e ele prontamente aceitou, já julgava que seria um momento ali oportuno para poder refazer esse exame. E como eu falei para vocês, eu levei muito a sério todo o tratamento, né? E vocês que me acompanham sabem que eu tenho muita fé em Deus, eu sou um cara bem religioso, orei muito para Deus prover a cura para minha vida, e para a honra e glória de Deus, graças ao meu Senhor, meu bom Senhor, eu tive uma melhoria expressiva no meu tratamento, né? Posso dizer que eu fiquei curado, apesar de estar curado, eu tenho que manter o tratamento para evitar algum tipo de piora posterior, mas o meu strain, que havia caído para 48%, ele ficou em 62%, e o meu strain, a fração de ejeção, e o meu strain ele foi de 15,2% para 18,2%. Ou seja, foram níveis cardíacos, de marcadores cardíacos, melhores do que antes da infecção. Todo o tratamento foi muito levado a sério, segui à risca todas as recomendações feitas pelo meu médico, e as minhas orações também foram ouvidas. Deus teve misericórdia da minha vida, e graças a Ele eu estou aqui hoje dando esse depoimento para vocês, e estou muito feliz em estar compartilhando essa notícia para vocês. Galera, um problema bônus, se a gente pode brincar dessa forma, que eu tive após a infecção. Eu acabei desenvolvendo um problema assim de memória, de raciocínio, de cognição que, cara, afetou demais a minha vida. Eu passei a ficar muito esquecido, fiquei com dificuldade às vezes de formular frases que antes para mim eram extremamente ridículas. Frases essas que eu estou falando para vocês agora, com uma total desenvoltura. Para vocês que não sabem nos bastidores, eu vinha já fazendo, né, já venho fazendo vídeos para o canal talvez há uns 3 ou 4 meses, eu acredito, né? Não me lembro ao certo, mas, cara, cada gravação dessa para vocês era um parto, porque eu ficava muito confuso por alguns momentos, eu acabava tendo dificuldades de construção de raciocínio, a parte assim da cognição, a parte mental ficou muito prejudicada. Iniciei recentemente também o tratamento para essa parte mental, essa parte cognitiva, com o meu médico, Dr. Romulo Ribeiro, que eu já mencionei para vocês, que atende aqui no Rio de Janeiro, inclusive também atende online, e já tem aproximadamente uma semana desse tratamento, uma semana ou 10 dias, não me recordo ao certo, mas já vejo uma melhora expressiva. Esse vídeo, por exemplo, que eu estou fazendo para vocês hoje, a minha dicção está 200, 300, 400% melhor. Eu não estou tendo que cortar o vídeo toda hora, e isso daí também é um motivo de grande alegria para mim, né? E deixar um alerta para vocês, galera. Vocês que tiveram infecção ou que podem vir a sofrer com essa infecção, ele ataca por diversas vias no nosso corpo. No meu caso, foi mais na parte cardíaca e na parte cognitiva. E eu trabalho justamente utilizando aí a minha cognição. Eu não trabalho de forma braçal, trabalho online, e eu preciso ter a minha parte mental preservada. E ele atuou diretamente nessa parte mental que eu trabalho, que eu utilizo para trabalhar, e na parte cardíaca, que também eu utilizo bastante no meu eu ao seu como atleta. Então, levem a sério, não é brincadeira. Outras pessoas não tiveram a mesma sorte que eu de conseguir reverter esses colaterais, de conseguir ter oportunidade de ter tempo hábil de fato para fazer o tratamento, e pessoas até mais jovens que eu acabaram tendo, né, suas vidas perdidas. Esse vírus é um vírus que, se não for tratado aí de forma assertiva, de forma séria, de forma rigorosa, ele pode acabar trazendo colaterais irreversíveis para a sua vida, ou então até acabar tirando a mesma. Então, leve a sério, procurem ajuda médica especializada, assim como eu fiz também. Apesar de ter feito tratamento em casa, eu procurei ajuda também de profissionais para poderem me auxiliar. E se você tiver curiosidade em saber o que eu estou utilizando, que fez essa mágica de devolver minha cognição, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu tenho certeza que se você estiver passando por algo parecido,
vai te ajudar demais. Galera, e fazendo a conclusão desse vídeo para vocês, uma pergunta que algumas pessoas me fizeram: Alceu, você vai poder continuar sua carreira? Por que você parou? Então, só para resumir, eu já tinha falado para vocês em vídeos anteriores que eu havia tido uma lesão, inclusive até hoje venho tratando a lesão aqui no acrônimo clavicular, mas eu havia entrado em cruze forçado por conta desse problema cardíaco. Problema esse que eu venho fazendo tratamento até hoje, e apesar de estar fazendo tratamento, eu já estou curado. Não significa que o tratamento pode ser interrompido. As recomendações que o meu cardiologista fez para mim, vamos lá. Obviamente, além de manter os cardios, de manter esse tratamento com os fármacos que eu já citei para vocês, eu precisaria fazer o uso de doses menores das que eu vinha fazendo anteriormente. Eu nunca fui um atleta que foi de abusar de doses, mas quando a gente fala de remodelamento cardíaco, a gente tem que ser cauteloso e tem que procurar utilizar doses mais conservadoras, doses menores e de fato sangrar mais no treino e na dieta. Eu vou ter que evitar a qualquer custo utilizar o fármaco mais cardiotóxico que existe hoje disponível, mas que também é o queridinho da maioria dos atletas, e com razão, né? Por ser aquela droga mais anabólica, mais potente, que queima a gordura da massa muscular, enfim, a famosa famigerada trembolona. É uma droga que é muito agressiva no bom sentido para o físico, mas também é bem agressiva na questão da cardiotoxicidade. Outro fármaco que eu vou ter que evitar também vai ser o clenbuterol. Sim, o clenbuterol também tem sua parcela de culpa aí na questão da cardiotoxicidade, visto que ele também aumenta bastante nossos batimentos cardíacos e a termogênese dele, o aumento da taxa metabólica basal do clenbuterol se dá justamente por isso, por aumentar nossa frequência cardíaca, fazendo assim nosso metabolismo funcionar de maneira otimizada. Lembra que eu mencionei para vocês do bisoprolol 2,5 mg? Pois é, o bisoprolol é um beta-bloqueador, ou seja, ele vai fazer com que meu coração ele bata de forma mais lenta, mais devagar, melhorando assim a função cardíaca. Já o clenbuterol tem a função totalmente oposta, ele aumenta a velocidade de batimentos cardíacos, então não teria sentido eu utilizá-los em conjunto. Então galera, só para concluir é isso, eu vou ter que fazer todos esses trâmites que foram recomendados para mim. Vou continuar sendo atleta sim, vou continuar fazendo uso de doses suprafisiológicas de esteroides anabolizantes, porém agora com muito mais cautela e evitando certos esteroides como a trembolona e boldenona, por exemplo. Clenbuterol também vou ter que evitar, mas em determinado momento, aquela reta final, a gente vai utilizar alguma coisinha, não vai ter como fugir disso. Mas enfim, só para resumir, eu vou ter que sangrar muito mais no treino, muito mais na dieta, para eu conseguir apresentar aquele físico que vocês já estão acostumados a me ver. Mas eu garanto que em 2025, no ano que vem, vocês não vão se arrepender, porque eu vou surpreender a todos vocês que me acompanham e acreditam no meu potencial. Eu vou fazer acontecer, vou continuar trabalhando duro, porque isso daí nunca foi problema para mim. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido conscientizar pelo menos uma pessoa, e se eu conseguir, já vai ter sido válido para mim esse vídeo, tá? E eu gostaria de pedir para vocês deixarem aquele comentário de apoio para mim. Ainda tem sido uma fase difícil para mim, atualmente estou utilizando 700 mg semanais, aumentei de 250 para 700. Tem umas 3 semanas mais ou menos só, o físico ainda está voltando aos poucos, lentamente, e no final do vídeo agora eu vou colocar também um antes e depois. No caso, o antes, final do meu booking, última foto de feedback que eu mandei para o meu coach. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Gostei bastante de fazer esse conteúdo para vocês. E dá aquela moral para mim, comenta aí embaixo, se inscreve no meu canal e compartilha com algum amigo que eu tenho certeza que ele vai apreciar bastante esse conteúdo. Então é isso, no próximo tem mais conteúdo como esse. Então, valeu. Falou, tamo junto.